Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quaisqueres, um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que der na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças a Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou o vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele, e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Olá, sejam bem-vindos de volta ao Coisas Quaisqueres. Eu sou Dante Olivier, homem trans, multiartista e seu apresentador. E hoje nós estamos recebendo mais uma vez, voltando para a nossa série, para esse último episódio, pelo menos nesse momento, sobre direito LGBT. Estamos recebendo a doutora Bruna Andrade, advogada e palestrante, mestre em Direito, especialista em Direito homoafetivo e de gênero e dona da startup Bicha da Justiça. E hoje a gente vai estar conversando, nesse terceiro e último episódio dessa série sobre direitos LGBTs, estaremos conversando sobre a saúde da pessoa trans, planos de saúde e cirurgias. Seja muito bem-vinda novamente, doutora Bruna. Muito obrigada, Dante. Eu, particularmente, estou animadíssima com esse bate-papo de hoje, porque esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Esse é o assunto que tu mais gosta? Esse é o assunto que mais perguntam também. Eu acho que esse é o que eu mais recebo perguntas sobre. Então, também acho que vai ser massa. Que bom que você gosta, porque eu também acho que vai ser muito bom para todo mundo que vai estar ouvindo a gente. Com certeza. Então, vamos nessa! Trouxe perguntas que as pessoas fizeram. Sim. E aí a gente vai discorrendo sobre. Quais direitos, quais são as cirurgias que a gente tem direito de fazer pelo plano de saúde? Assim, pensando numa pessoa trans. Excelente pergunta. Sim, com certeza a gente está falando aqui de pessoas trans. Vamos lá, excelente pergunta, porque existe uma construção muito clara de quais são as cirurgias e tem surgido algumas outras cirurgias novas com já algumas decisões, né? Permitindo e determinando que os planos de saúde sejam obrigados, tá? Antes de eu falar das cirurgias especificamente, eu vou falar rapidinho, Dante, sobre como que surgiu essa questão das cirurgias trans no Brasil. O protocolo transexualizador, sim. Taca a história na gente, taca a história na gente. Em 2008, nós tivemos a instituição do protocolo transexualizador, que, embora o nome seja péssimo, foi onde começou a surgir essa obrigatoriedade das cirurgias trans, naquele momento, pelo SUS. E aí, a primeira cirurgia implementada, lá em 2008, foi a redesignação sexual. Então, só era dirigida às mulheres trans, e a redesignação é a transformação, né? A criação de uma neovagina. De 2008 a 2013, 5 anos, foi a única cirurgia existente. E aí, em 2013, teve uma ampliação desse protocolo para permitir inúmeras outras cirurgias, como a mastectomia, a faloplastia, a esterectomia, colocação de silicone, a raspagem do pomo de Adão, né? A rinoplastia, algumas cirurgias faciais para adequação ou para transformação dos traços do rosto dessa pessoa trans, né? E, a partir disso, houve a ampliação um pouco maior de quais cirurgias são possíveis fazer. Mas o que isso tem a ver com o plano de saúde, Bruno? É que a primeira política pública foi para o plano de saúde. A partir do momento em que foi instituída esse protocolo no SUS, as pessoas trans começaram a demandar do plano de saúde a liberação das cirurgias, né? Então, as primeiras demandas que foram surgindo foram também de redesignação, depois vieram as questões de mastectomia, silicone,
E hoje existe uma abertura maior sobre quais são as cirurgias que o plano tem obrigatoriedade de fazer. Existe uma norma, que é o parecer técnico número 24 da Agência Nacional de Saúde. Ele foi implementado pela última vez esse ano, ampliando, que fala de forma expressa algumas cirurgias. Sim. Ou seja, lá fala assim, ó, o plano de saúde é obrigado a liberar as seguintes cirurgias: mastectomia, silicone, esterectomia, raspagem do pomo e outras. Uhum. E aí existe uma abertura nessa norma que ela fala assim, e outras cirurgias que forem indispensáveis para a pessoa trans e que forem indicadas para o médico, pelo médico. Sim. E isso é o que permite com que a gente consiga ampliar um pouquinho mais. Então, hoje, tinha entrado com muitos processos, por exemplo, das mulheres trans, da feminização facial, que é um conjunto de cirurgias para tornar os traços do rosto mais feminino. Então, é rinoplastia, mentoplastia, que é aqui do queixo, né? A raspagem do pomo de Adão, frontoplastia, que é da testa, né? Então, isso tudo compõe a feminização facial. Então, isso só é possível porque existe essa abertura na possibilidade de qual cirurgia ser indicada. Então, Bruna, responde de forma objetiva, porque você falou muito. Quais são as cirurgias? Há que os médicos que estão te acompanhando indicarem para o seu caso. Porque as cirurgias trans estão muito associadas à disforia de gênero. Sim. Então, se o Dante tem disforia de gênero, por exemplo, em relação ao fato de menstruar, e ele, por exemplo, não está podendo hormonizar, e aí continua, né, o processo da menstruação, então os médicos indicam a histerectomia para o Dante. Se fulana de tal, que é uma mulher trans, tem uma disforia de gênero muito grande em relação ao seu rosto, os médicos indicam a feminização, porque todas essas cirurgias, elas não podem ser consideradas estéticas. Entendi. Para as pessoas trans, porque são indispensáveis o protocolo delas, né? No caso delas, são indispensáveis por conta da disforia de gênero. Eu sempre costumo dizer que eu tenho um rosto meio tortinho, sabe, Dante? Quem está nos ouvindo no podcast não tá vendo. Mas eu tenho um rosto um pouco tortinho, assim, milimetricamente tortinho. E aí, quando eu estou um pouquinho mais gordinha, o rosto engorda um pouquinho mais, e aí eu vejo isso de forma mais clara. E aí eu tenho vontade de fazer uma raspagem para deixar uniforme. Eu, que sou uma pessoa cisgênera, não tenho a possibilidade de bater lá na porta do plano de saúde e falar assim, ó, libera aí a minha mentoplastia, né? Porque isso está me incomodando. Eles vão virar e falar, isso é estético. E é de fato estético. Mas se for uma mulher trans e que essa questão do contorno do rosto é para diminuir disforia e para gerar até uma questão de passabilidade social que está intimamente ligada à questão da violência, não estou dizendo que todas as mulheres trans têm que ser, né, que tenham que ter passabilidade, não é isso, gente. Eu estou dizendo que o fato de você ter um pouco mais de passabilidade gera menos violência, tá? Sim. E que eu, enquanto pessoa cis, eu não tenho que dar palpite sobre a vontade de uma pessoa trans de adequar o corpo dela. Então, se ela quer fazer, a minha função enquanto advogada é correr atrás desse sonho dela e implementar o direito dela, tá? Então, a gente teria esse direito, isso já está ok no SUS, já está garantido na gente no SUS, e aí nos planos de saúde a gente também tem esse direito, entretanto, às vezes a gente tem que pegar a briga com eles, né? Para poder acontecer, mas a gente porque, tem o assim, direito. entretanto, contudo, 95% dos casos você vai ter que processar o plano, né? E por que isso acontece, Dante? Eles sabem que são obrigados a liberar o procedimento, eles têm ciência disso até mais do que a gente, né? Mas eles não liberam por uma questão de custo-benefício. Nem todas as pessoas trans vão processar, então, se processar, eu libero o procedimento que o juiz mandou.
Se Sim, não processar, eu economizei dentro daquela cirurgia. Geralmente são cirurgias de alto custo, né? sim, Se você pegar uma média de quanto custa aquela cirurgia no mercado, para o plano é considerado alto custo, né? Então, por sim, exemplo, uma redesignação sexual, hoje ela custa em torno de R$ 60.000 sim. dentro do Brasil. Uma faloplastia, R$ 85.000. Então, são cirurgias caríssimas, né? Uhum, Mas mesmo entrando na justiça e com todos os perrengues que a justiça tem, com a demora, com o fato de você ter que investir em um advogado que saiba o que ele está fazendo, né? É uhum, importante dizer isso, ainda vale a pena, por conta do custo-benefício, né? sim. O SUS demora muito, é uma política já instituída, mas demora muito. Hoje, o tempo médio de espera na fila está em torno de 8 anos. É, E o particular completamente fora da realidade da maior parte das pessoas trans. Então, caríssimo. acaba que o processo judicial acaba sendo o melhor custo-benefício, né? Sim, E sim. geralmente as pessoas trans, elas não fazem uma cirurgia, porque a disforia de gênero acaba sendo em relação a boa parte do corpo, né? Sim. Não são todas, mas em boa parte do corpo. Às vezes um homem trans vai fazer a mastectomia no primeiro momento, e aí depois ele vai fazer a esterectomia, porque Uhum. por algum motivo a questão, né, É meu plano no ou é meu da, plano, por exemplo. pois ou a questão da gravidez, ou até mesmo a questão da menstruação, enfim, N fatores. Isso gera a disforia. Então, você está pagando a primeira cirurgia, depois você paga a segunda. No caso das mulheres trans, estão todas cirurgias de alto custo. Sim. Então, é uma vida juntando dinheiro para fazer escolher qual Qual você você vai tem fazer? mais disforia. É, é pesado, mas chique. Olha aí, gente, dá para pegar briga com o plano de saúde. Vamos lá. Quando o plano de saúde não passa nenhuma informação sobre o cirurgião apto para realizar a cirurgia, e aí fica naquele famoso jogo de joga para lá, joga para cá, vai para fulano, não, vai para cicrano, não sei o quê. Como é que a gente procede? Tipo, ninguém quer se responsabilizar, ninguém quer pegar a cirurgia. Tá, você processou, você foi, você tem direito à cirurgia, a fazer a cirurgia no plano. Mas e essa problemática do médico? Sim. Ok, vamos lá. Precisa entender como funcionam as regras do plano de saúde. Quando você contrata um plano de saúde, você está contratando a cobertura que aquele plano de saúde tem a te oferecer, seja da equipe médica, seja dos hospitais conveniados. E aí, quando você pede a cirurgia, quando você está pedindo a cirurgia, você está pedindo a liberação da cirurgia. O que se espera do plano de saúde é que ele libere dentro da rede conveniada. O que Uhum. acontece é que a maior parte deles não vai liberar, vai apresentar uma negativa por qualquer motivo. E aí, quando tem uma negativa, mesmo, e quando você tem um direito e ele é negado de forma ilegítima, existe aquilo que a gente chama de falha na prestação de serviço. E Uhum. aí, quando tem a falha na prestação de serviço, abre a margem para que você possa fazer com o médico que você está indicando. Entende? Por isso, Aham. contratar um advogado que saiba exatamente o que ele está fazendo é de extrema importância, porque às vezes você vai até ganhar o processo, mas você vai acabar fazendo com um cirurgião que não tem experiência nenhuma naquilo, e Sim, aí pode gerar até um prejuízo para você, sim. né? Existe todo um passo a passo, uma burocracia que quem está acostumado a lidar tem que fazer para conseguir demonstrar essa falha na prestação de serviço. Eu falo para os meus clientes, Dante, que assim, olha, antes de entrar com o processo, a gente vai gastar uma energia aqui com o burocrático, tá? Uhum. Então, segura um pouquinho a ansiedade, porque eu tenho que garantir aqui que o plano de saúde está caindo na arapuca que eu fiz para ele, né? Para eu conseguir demonstrar que houve uma falha na prestação de serviço, que ele não tem um médico, primeiro que ele negou, e segundo que ele não tem um médico capaz de realizar essa cirurgia na rede conveniada, para que a gente possa indicar os cirurgiões que a gente deseja fazer, e aí o judiciário vai condenar o plano a pagar pela cirurgia, Por fora. com o Pagar médico no. que Uhum. isso vai pagar para o cirurgião, né? Sim, sim. É,
Mas aí essas questões tu não recomendaria, por exemplo, mais uma vez aquela questão da Defensoria Pública. Se uma pessoa não tem condição, tem um plano de saúde, mas aí não teria condição de arcar com um, todo um processo, todo o valor que um processo demanda. Tu também não Sim. recomendaria buscar uma defensoria nesse caso? Então, vamos lá. É, é difícil responder essa pergunta, né, Dante? Porque a gente não sabe qual é a realidade financeira da pessoa, né? Quanto mais especializado é o advogado, e Sim, aí nas demandas de saúde trans, né, melhor, né? melhor, obviamente. Eu sei que em alguns lugares tem, por exemplo, aqui em Recife eu sei que tem um defensor público que foi a pessoa que fazia esses mutirões, que era a pessoa que fazia esses mutirões de retificação de nome, que ele é extremamente focado e engajado nesse público. Então eu sei que isso é uma realidade aqui de Isso, Recife, mas assim, sim, então aqui em Recife você teria como buscar essa pessoa, mas sim, aí sim. em outras cidades a gente já não sabe se a gente tem, né? Esse braço Exatamente, focado. exatamente. Então, assim, quando isso acontecer, e assim, essa estruturação ela existe melhor nos grandes centros urbanos. Então, por exemplo, a Defensoria Pública do Rio é excelente, a de BH, a de São Paulo, Porto Alegre, ou seja, capitais. Uhum. Eu não estou falando mal da defensoria, não é isso, gente. É que às vezes a estruturação ela é um pouquinho capenga, no sentido de faltar profissionais, Uhum. e o volume de processos é muito grande, e às vezes falta realmente uma expertise na atuação Sim. daquela E questão. isso É compromete mais esse ou menos processo, né? assim. Isso compromete seu processo. É mais ou menos assim. Você precisa fazer. Você está com um câncer no cérebro, Deus nos livre e guarde. E aí você precisa fazer uma cirurgia. Você não tem condição de pagar um neurocirurgião para poder fazer isso. Se for uma questão de vida ou morte, você até vai fazer pelo SUS, né? Mas se não for uma questão de vida ou morte, às vezes você vai criar uma outra estrutura para chegar nesse ponto de especialidade e conseguir pagar, né? Uhum. Então, assim, não sei. Eu não é que eu não indique, né? O que vale a pena, talvez, é você procurar uma ONG da região para saber como que, se eles têm experiência com a defensoria pública Sim, daquela cidade. Porque se sim. eles tiverem boas experiências, pode ser uma boa alternativa, né? Uhum. Agora, se não tiverem, você vai dar um tiro meio no escuro, você está pegando um profissional que não conhece com profundidade a questão. Obviamente, Uhum. quanto mais especialista, melhor, né? Mas é ainda uma boa opção, Dante. Uhum. Massa. E aí, se esse mesmo jogo de joga para um médico, joga para o outro, acontecer dentro do SUS. Porque mais ou menos foi o que aconteceu comigo e foi o que me levou a buscar fazer uma vaquinha online. Porque eu fiz minha mastectomia por meio de vaquinha. Uhum, Fiz um uhum, crowdfunding, a galera doou e eu fiz por fora. Eu também não tinha plano de saúde na época para processar nem nada. E aí, uhum, basicamente o que aconteceu foi a médica estava de licença, a médica que fazia a cirurgia dos meninos estava de licença. Naquela época, a fila era tranquilíssima, era tipo um uhum, ano, era uma fila curta. E aí ficou um outro uhum, médico responsável, mas ele começou a botar defeito, não queria fazer, e aí terminou que não estava fazendo cirurgia. Passou um bom tempo sem fazer uhum. cirurgia, e aí, enfim, se esse tipo de coisa acontece dentro do SUS também, de não ter médico que quer fazer. Como é que a Tá. gente faz? Aí, neste caso, existem duas possibilidades. Existe um programa chamado Tratamento Fora do Domicílio, que é um programa do SUS, que faz com que as pessoas sejam levadas para outro local onde a cirurgia esteja sendo realizada, né? Aham. Essa é uma possibilidade. E a segunda possibilidade é uma denúncia na ouvidoria do SUS, Uhum. porque o SUS ele precisa dar respostas, né, em relação ao que está acontecendo dentro de das suas asas. Então, Sim. denunciar na ouvidoria, eles vão ter que remanejar aí um profissional para fazer esse atendimento. A terceira opção, tem até mais opções, a terceira opção é você procurar o promotor de justiça da sua cidade da área de saúde. É Uhum. o promotor que trabalha com a área de saúde, porque ele faz a fiscalização do SUS.
Então, se ele recebe a denúncia e notifica o SUS rapidinho resolve a questão. Uhum. E onde é que a gente E encontra a essa pessoa? quarta, só digitar no Google, promotor de justiça de saúde em Recife. Vai Uhum. aparecer o telefone, você faz o agendamento lá, eles têm obrigação de receber, tá? Olha aí, E aí amiga, eles está vão te tudo no ouvir. Google. É tudo no Google. Hoje o Google é o serzinho mais inteligente que tem no mundo, né? Ou então você digita Ministério Público de Recife. Chegou lá, eles vão no Ministério Público, eles vão te encaminhar para o promotor. E Uhum. eles ouvem, eles são obrigados a atender a população, tá? Chique. Quarta possibilidade, Dante, é que muita gente não sabe disso, mas o legislativo da sua cidade e do seu estado, tipo, os vereadores e os deputados estaduais fazem a fiscalização do SUS também. Então, mas eu não conheço nenhum vereador, mas você não conhece uma ONG que possa acionar um vereador e aí Uhum. faça essa movimentação aí local, porque o executivo, né, o SUS é do executivo, ele é fiscalizado Sim. pelo legislativo. Chique, chique do chique. Aqui, tem essa pergunta aqui que a gente meio que já respondeu, mas caso você queira aprofundar um pouquinho mais, em Tá? caso de negação de prestação de serviço à pessoa trans por parte do plano de saúde, a gente pode processar por danos morais? Sim, com É. certeza. Pode não, deve, né? Deve, não só pode, como deve, né? Assim, além de ser um caso claro de transfobia, né? Negar atendimento a uma pessoa trans por conta da identidade de gênero dela é um sinal claro de transfobia. Você ainda pode processar pela responsabilidade civil que esse profissional tem, e aí a consequência é ele te pagar uma indenização por danos morais. Com Uhum, certeza absoluta, deve. uhum. Chique. Vamos lá. Eu estou tentando ir atrás de um pedido. Isso foi uma pergunta que a audiência mandou. Estou tentando ir atrás de um Uhum. pedido de médico para fazer a cirurgia pelo plano, mas todo médico nega dizendo que não pode fazer. Seria o Uhum. caso de achar o número do médico? Calma. Seria o caso de achar o médico no particular para Não, buscar pelo vamos plano? lá. São duas coisas distintas, tá, gente? Vamos lá. O que acontece? Isso é muito comum, né, Dante? Você vai no plano de saúde, aí eles te mandam para um médico, depois eles te mandam para outro, o médico fala que não vai fazer, às vezes nem te atende, aí você fica, né, igual uma pipoquinha andando para lá e É. para cá, andando, trocando para lá e para cá. Para evitar isso, o que eu faço? Né? O que eu oriento os meus clientes a fazer? Fazer aquilo que a gente chama de uma notificação extrajudicial. Hum. Que é isso, Bruna? Se for um advogado, ele vai fazer isso de forma formal, né? Mandar uma carta registrada para documentar. Mas Uhum. se você não tem um advogado, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai entrar no e-mail de atendimento, né, do plano de saúde ou no próprio sistema, né, de agendamento do plano de saúde e vai enviar um e-mail informando, olha, eu estou em acompanhamento há um ano com psicólogo, com psiquiatra, eu tenho disforia de gênero e, em virtude disso, eu preciso retirar as minhas mamas, fazer a cirurgia, por exemplo, da mastectomia, porque eu Uhum. tenho indicação para isso, né? E, em virtude disso, eu peço que o plano de saúde indique qual é o profissional Que pode realizar. conveniado que vai me atender. Sim. E se você Eu não tiro a tiver? responsabilidade. E se não Isso. tiver o Se plano? você não tiver, por exemplo, essas documentações, esse acompanhamento. Então, vamos lá. É, a indicação cirúrgica ela precisa estar presente, tá? Você pode Aham. não ter o acompanhamento de todos os médicos. Bruna, eu não faço psiquiatra, por exemplo, porque eu não preciso. Ok, mas você necessariamente precisa estar acompanhado do endócrino, do psicólogo Uhum. e ou do psiquiatra, tá? Uhum. Por que isso, Bruna? Porque o juiz ele só vai liberar a cirurgia se houver indicação cirúrgica. E Sim, quem indica essa cirurgia é quem está te acompanhando. Não sim. adianta eu querer fazer uma cirurgia, eu quero fazer uma cirurgia de implante capilar, por exemplo. Se não tem indicação, se eu não sou calva, né? Se eu não tenho indicação cirúrgica para isso. Sim, Então, não sim. basta querer, você tem que ter a indicação cirúrgica.
Sim, E aí, sim. ok, eu tenho acompanhamento de todos os médicos por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos. Aí eu faço a solicitação. Sim. Ó, os médicos estão dizendo que eu tenho disforia de gênero. Eu faço acompanhamento com eles. Eles estão indicando a cirurgia. Então, o plano de saúde, eu peço que você me indique um dos seus profissionais conveniados, seja um cirurgião plástico, seja um mastologista, capaz de realizar essa cirurgia para que haja o agendamento, né? Aham. Aí, beleza. Ou o plano vai falar assim, você viajou na maionese, eu não sou obrigada a liberar essa cirurgia, ou então não tem nenhum médico capaz de fazer isso, não tem nenhum especialista nisso. Ou ele vai falar assim, estou agendando com fulano de tal. Uhum. Aí você vai na consulta, chega lá na consulta, se o médico disser assim, não faça cirurgia, pronto, você já tem o histórico da negativa do plano de saúde, Sim. entendeu? Chique. Isso acontece muito também, de certa forma, um pouco diferente, mas só que me remeteu. É muito comum isso acontecer com endócrino. É muito difícil encontrar endocrinologista pelo plano de saúde. Eu sempre me acompanhei, tive meu acompanhamento todo no início pelo SUS, e sempre foi uma paz, porque aqui em Recife a gente tem não só um. Quando eu comecei só tinha um, mas hoje em dia a gente tem vários ambulatórios e lugares específicos, postos, etc., focados na saúde LGBT, especialmente na saúde trans. E aí, o que eu me Uhum. acompanhava no espaço trans, no Hospital das Clínicas, e era tranquilo, maravilhoso, com nome, tinha os profissionais, tudo certo. Mas aí, depois eu tive plano de saúde, comecei a usar no plano de saúde, e foi um problema para encontrar um endocrinologista que tope passar os hormônios. Eu já fui educadamente pelo menos foi educadamente, mas eu já fui educadamente convidado a buscar outro endocrinologista por profissionais. Sim, Então, sim. como proceder com essas situações também? O mesmo raciocínio, né? E aí, se o plano de saúde indicou o endócrino e ele negou o atendimento, você relatou ao plano de saúde a negativa, a gente tem um caso aqui nesse sentido, de negativa de atendimento mesmo, do endócrino que foi indicado pelo plano de saúde. No nosso caso, a gente entrou com um processo para que o plano possa ser obrigado a pagar as consultas particulares que estão sendo feitas pelo plano de saúde, sem ser pedido de reembolso, né? Sim. Por quê? Porque o pedido de reembolso acaba entrando na regra do plano de saúde, dos limites de reembolso, né? Geralmente Aham, acaba não valendo a pena, porque o reembolso é muito baixo. Então, o aham, que eu peço? Ao invés de pedir reembolso, eu peço que o plano pague o mesmo raciocínio da cirurgia, sim, que o plano pague para o profissional da rede privada, sim, já que existe uma falha na prestação de serviço, sim, que é no né? serviço que Eu a tentei, gente paga por esse serviço, né? Tá? exatamente, Então, não faz sentido isso entrar na política de reembolso se foi uma questão deles, de não tá recebendo o serviço que eu estou exatamente, pagando por ele. exatamente. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo, Dante. Uhum. Massa, chique, chique, chique. É... tem uma pergunta aqui, tipo, mesmo não fazendo cirurgia de redesignação, a pessoa pode exigir não ser tratada pelo seu nome Norton? E sim, gente, se Com você ouvir os certeza. outros episódios, você sabe muito bem que sim, independente de cirurgia, o seu nome é o seu nome, seja ele social ou já retificado, ele é seu nome e não é cirurgia nenhuma que vai comprovar que você é mais ou menos trans, que você pode ou não pode ser respeitado conforme o seu nome, tá? Eu vou até tomei a liberdade aqui de responder dizendo, "Ops, Perfeito. por favor, não Isso pense." sim é uma bicha empoderada. Olha aí, Já sabe. bonecas. É, E aí teve uma outra pergunta também que se associa com essa, que também cabe a mesma resposta que eu dei, que é a pessoa tem direito de ser tratada por nome social, mesmo que não pretenda fazer nenhuma cirurgia durante a vida inteira? Sem Repito, sombra de dúvidas. é. Você só ouve aí, volta 30 segundos e escuta de novo a resposta, e é isso. É a mesma resposta para ambas. E aí, tem uma última pergunta aqui: se é possível processar o plano com vários procedimentos cirúrgicos de uma vez só? Tá, 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 tá. Perfeita essa sua pergunta. Sabe, é muito boa essa sua pergunta, porque eu ouço ela direto,
né? Uhum. Então, vamos lá. É possível? É possível. É recomendável? Não. Uhum. Por que não, Bruna? A Bruna não recomenda, tá? Por que não, Bruna? A gente tem que pensar o seguinte, vamos lá. São médicos diferentes, Sim. procedimentos diferentes, né? Indicações cirúrgicas diferentes. Então, o processo ele fica bem mais complexo do que eu Uhum. processar, por mais que eu esteja processando o plano, né? Do que eu processar de uma única vez. Uhum. Além disso, Dante, você não vai fazer todas as cirurgias de uma vez, porque isso não Não. é recomendável, É. né? Além disso, Dante, tem que entender como que funciona a cabeça de um juiz que está analisando esse pedido, né? É muito mais difícil ele liberar 5 cirurgias que, ao todo, vai dar R$ 300.000, Sim. que é o custo da cirurgia, do que ele liberar uma cirurgia que custa R$ 50.000. Sim. Para o juiz, é mais arriscado ele liberar o pacotão do que ele liberar uma cirurgia só, embora o Sim. fundamento jurídico seja o mesmo, né? Então, existem casos em que a gente entrou com um pedido de mais de um procedimento, porque o nosso cliente exigia, e por conta da disforia mesmo, né? Mas ele entrou ciente que existia um risco maior na Uhum. liberação desses procedimentos, sabe? Uhum. Então, eu gosto de trabalhar igual mineiro, sabe? Eu sou mineira. Mineiro, existe aqui uma máxima aqui em Minas, que é comer pelas beiradas, sabe? Uhum. O Uhum. mineiro, ele consegue tudo que ele quer, desde que ele vai aos pouquinhos, sabe? Vai tomando espaço aqui, vai tomando espaço ali, e você quer comer pelas beiradas, antes de chegar no centro do prato, né? Uhum. Quando você vai comendo pelas beiradas e você vai pedindo uma cirurgia, aí você fez, depois você fez outra cirurgia, aí o juiz liberou, aí É você mais fez a fácil você terceira, se conseguir for o ganhar o caso. processo, né? Você conseguir fazer a cirurgia. Exatamente. É mais fácil você demonstrar também para o juiz que é um processo de construção de identidade, Sim, sim. sabe? Então, tipo, a gente tem que pensar que o juiz, ele não é uma pessoa trans, isso é a grande maioria, tá? Eu desconheço um juiz que seja trans, mesmo atuando Uhum. sistematicamente com direitos trans, eu desconheço um juiz que seja trans, posso estar errado, mas eu desconheço. Então, ele não é trans, ele não conhece o universo trans. Quando ele recebe lá o pacotão de cirurgias, na cabeça dele, ele pensa assim, meu Deus, essa pessoa pode se arrepender dessas cirurgias, por Sim, vai mais fazer tudo isso. isso, vai fazer tudo isso, por mais que isso seja um pouco absurdo para as pessoas trans, né? A Uhum. gente vai se arrepender. Mas é uma pessoa cis, que não conhece o universo trans. Sim, Então, respondendo de forma objetiva, poder você pode, mas eu não recomendo. Eu sim. recomendo chegar pelo menos no meio termo ali, para que a gente possa ter uma margem de segurança, né, de liberação da Uhum. cirurgia. Chique, 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 Bruna. Terminou as perguntas da audiência, mas eu queria saber se tem mais alguma outra pergunta que é muito comum, que chega muito para você, de algum assunto que a gente não tocou aqui, que você queira adicionar aqui na nossa conversa. Não, só quero frisar bastante, Dante, que hoje, mesmo conhecendo todo o sistema, né, do protocolo transexualizador e convivendo cotidianamente, né, com as pessoas que fazem as cirurgias, porque aqui no escritório a gente já liberou mais de 350 cirurgias nos últimos anos. Eu Chique. posso afirmar de forma contundente, assim, hoje, o melhor custo-benefício para a pessoa trans ainda é o processo judicial. Por Uhum. mais que demore um pouquinho mais, vai demorar menos do que o SUS. E por mais que você tenha que investir um valor, dependendo se você não for fazer pela defensoria pública, Uhum. né, vai ser bem menos do que seria a cirurgia particular completamente, né? E corram atrás dos seus direitos, porque a maior parte das pessoas trans tem essa questão da cirurgia como um sonho, né? Uhum. Para pôr fim a uma questão que incomoda de forma significativa no corpo. Então, corram atrás dos seus sonhos, porque isso é possível, é cada dia mais recorrente, por mais que as pessoas falem, não é possível.
Vai lá bater um papo comigo que eu vou te mostrar como que é possível Uhum. a partir, né, da nossa experiência na condução desses processos. Doutora, no fim do último episódio tu falou do valor de tirar, de retificar o nome, retificar os documentos pelo cartório. E aí, assim, se não for, se eu puder saber também, mais ou menos quanto uma pessoa trans teria que desembolsar para processar um plano de saúde, uma instituição financeira, tudo isso que a gente veio falando assim de processo. Né? O quanto de Correto. organização financeira também teria que demandar. Eu não posso falar isso, Não né? pode Porque a não. OAB me proíbe. Pronto, Quando eu segue. falo, quando eu falo do custo médio, eu estou falando do custo cartório, né? E aí Uhum, eu não posso sim. falar publicamente o valor Eu de quanto imaginei, que custa. eu E também imagino, varia muito de cirurgia, né? sim. Mas eu sei que tem um monte de regrinha, eu sei que a OAB tá vigiando tudo aí. Aí, mas Ah, é aí, um se saco. pudesse falar, aí eu já joguei aqui, né? Mas tudo bem também. Certíssimo. Quem não chora não mama, né, É Dante? isso, é isso. Vamos fazer as apresentações finais, então, doutora. Por Tá. favor, deixe aqui mais uma vez para todo mundo que não te seguiu ainda, lhe seguir, lhe acompanhar e se informar nas suas redes sociais. Gente, se vocês, depois de 3 episódios, não seguiram a bicha da justiça, olhe, vou te avisar, viu? Ela vai te Arroba, processar. Cuidado que ela vai te processar. exatamente. Arroba bicha da justica. E aí a gente está no YouTube, está no Instagram, está no TikTok também, e está em todas as plataformas aí. A gente só não tem como Dante Maravilhoso esse canal de podcast, mas quem sabe um dia, né? Olha aí, eu acho super importante, viu? Tem sido uma forma muito legal das pessoas se informarem. E eu acho que tem demanda. Fica aí, Que joguei aí a ideia. bom! Eu sou o Dante Olivier, você pode me encontrar no TikTok como dante.olivier, Olivier, não é Oliver, não é Oliveira, é Olivier. E Olivier Dante no Instagram e Twitter. E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Até o próximo episódio.